Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luzimene, bem-vindos ao meu canal Conversando com a Luzimene e hoje estaremos aqui, batendo um papinho, conversando sobre um tema muito especial e muito importante na nossa vida. Quem de nós já não passou por dificuldades e crises, hein? Vamos lá conversar um pouco, entender sobre esse assunto? Espero vocês! E aí pessoal, dias difíceis, problemas, quem não tem? Quem não passa por dificuldades nesta vida? Quem não tem aquele momento que a gente direciona todo para choros, para lágrimas, momentos de solidão, o qual nós optamos ficar. Mas às vezes optamos por um silêncio interno. Os lábios não condiz com o que estamos nos alimentando internamente. Muitas vezes o dia está todo colorido, cheio de luz, cheio de brilho, animais, pássaros, tudo, né, ali gritando felicidade. E nós não conseguimos ver, pois estamos fechados por dentro. Estamos realmente pedrificados por tantas situações. Às vezes à noite, por mais silenciosa que ela seja, no período da madrugada, nós visualizamos tantos barulhos internos, tantos ruídos em nossos corações, em sentimentos, muitas das vezes trevosos, ou em pensamentos ruins, e que a gente fica ali contemplando uma tristeza que dura horas e horas até um novo amanhecer. Quem não passou ou quem não passa por isso? Ai, mas a gente pensa que muitas das vezes isso só acontece conosco. E só acontece comigo, será? Não. Todos nós sofremos. Todos nós passamos por dificuldades. Todas as pessoas sofrem. Às vezes a mídia, ela nos transmite uma felicidade que muitos famosos possuem, por ter dinheiro, por ter popularidade, por ter, né, recursos. Então eles não sofrem, eles são felizes, eles são como, né, a televisão, as revistas, enfim, demonstram. Mas eles também sofrem, eles também passam por dificuldades, eles também passam por preocupações. Às vezes não deixam transparecer. Mas quantos casos nós vemos assim, daquele ídolo nosso, né, daquela pessoa famosa que a gente fala assim, está em depressão. E a gente fica até espantado, mas fulano com todo o dinheiro, com toda a fama em depressão? Sim. Porque todos sofrem, todos passamos por dificuldades. E diante de tudo isso, que a gente passa por essa dificuldade, por todos esses momentos trevosos, nós devemos realmente tomar um cuidado. Porque isso é um alimento que vamos cada dia reforçando dentro de nós, como se fosse uma vitamina. Então a gente vai pensando, e isso vai criando uma proporção dentro de nós que às vezes a gente não consegue sozinhos sair dessa situação. Muitas vezes requer consultas médicas, muitas vezes requer remédios, muitas vezes requer um grande tratamento. Então a gente precisa aprender a sair dessa situação. Mas como sair dessa situação? Então a gente tem que fazer uma reflexão em nós. Aonde foi que tudo começou? Aonde foi que o brilho dos meus olhos, o sorriso verdadeiro que vem de dentro, deixou de existir, deixou de acontecer? Nós precisamos ir para dentro de nós e nos avaliar, para que venhamos, através desta avaliação, buscar em Deus uma solução. Porque muitas das vezes, quando a gente vai olhar toda a situação, a nossa vida quase sempre ela está melhor do que várias outras pessoas. Mas
nós não podemos ficar todo o tempo comparando a nossa vida com o outro, mas nós podemos analisar. Por quê? Porque muitas pessoas sofrem. Eu me lembro uma vez que uma senhora conversava com uma outra senhora no hospital. E ela estava muito triste, elas começaram uma relação ali, né, dentro do hospital, naquela espera da consulta. E elas conversando, conversa vai, conversa vem. Uma falou que estava muito triste, muito triste. E explicou o motivo da sua tristeza. Ela disse que a tristeza maior dela é porque ela tinha perdido um filho. E ela não conseguia aceitar. E ela não sabia como sair daquela situação. Que ela estava muito revoltada, que ela estava muito chateada. E que tudo que ela fazia estava sem brilho e sem vida. E aí ela disse, né, eu não sei, eu não quero, não sinto nem vontade de viver mais. E a outra senhora, que ouvia tudo calada, disse, não, mas confie em Deus, saia dessa situação, não fique assim, seja forte, faça por ele, seja ele. Ele não gostaria de te ver assim, de te ver triste. Pense nele alegre, pense nele feliz. Pense nas coisas boas que vocês viveram juntos. A vida aqui é passageira para todos, ela dizia. E aí, né, eu percebi que aquela senhora não gostou muito, a que ouvia, né? Ela não gostou muito de ouvir isso. Mas você tá falando por quê? Você tá falando porque você não conhece a dor que eu estou sentindo. Você não sabe o que é perder um filho. E aí, a senhora novamente falou, eu não sei o que é perder um filho. Eu perdi 2 filhos e meu esposo num acidente há 3 anos atrás. E realmente é muito difícil recomeçar. E naquele instante eu comecei a pensar, nós sofremos, mas tem pessoas que sofrem mais do que nós. Nós precisamos procurar nos entender e procurar ver através da vontade, né, de ser melhor, da vontade de viver bem, sair dessa situação. Nós temos uma passagem bíblica que fala, não vos aquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Né? Então Jesus nos fala isso, que a gente não deve se preocupar tanto. Ah, mas é difícil, muito difícil, mas não impossível. A nossa vida aqui, ela é uma vida rápida, mas é uma vida cheia de oportunidades para quem quer. E a gente precisa realmente amadurecer dentro de nós as nossas vontades, encontrar o caminho certo novamente, buscar em Deus a solução. E às vezes a gente está ali, perdido, sem saber como continuar, como se avaliar, como seguir novamente. E dentro de nós, vamos nos fechando. Fechamos para o nosso marido, ou para o nosso esposo, para a nossa esposa. Fechamos, às vezes, para os nossos filhos, para os nossos amigos. E vamos alimentando. E dentro de nós tem 2 lobos. Lembram da parábola dos 2 lobos? Qual que sobrevive mais dentro de mim? Aquele que eu alimento. Tem o lobo ruim e o lobo bom. Vai sobreviver dentro de mim o lobo que eu alimentar. Então, que a gente possa perceber que realmente nós precisamos alimentar o lado bom da vida. Quantas pessoas antes de nós sofreram tanto? Quantas pessoas já fizeram esse caminhar? Vamos pegar o exemplo de tantas, da nossa família. Nós somos construções de tantas pessoas que sofreram para nos dar a oportunidade de estarmos aqui hoje, de sermos diferentes. E a gente tem que abraçar, como se diz, a gente tem que sacudir a poeira e ir adiante. E a paciência de entender o outro, de saber que o outro, ele precisa também deste tempo para se recuperar. Eu, por exemplo, sempre fui muito comunicativa
eu sempre me expressei muito quando eu tô triste, quando estou alegre, né? Quando eu estou contagiando dentro de mim uma emoção assim extraordinária que está transcendendo, né, o meu ser. Então todo mundo percebe. Eu chego em casa, assim, às vezes eu vou visitar minha mãe, eu chego em casa, minha mãe fala assim, ô Luzimene, hoje você tá alegre demais. Outro dia ela fala, o que foi, minha filha? Hoje eu tô vendo que você não tá muito legal. Então eu sempre, né, expus os meus sentimentos no sentido de falar com as pessoas certas, principalmente com o meu esposo, né? Então é importante que em meio a essa tristeza nós venhamos a conversar com as pessoas que realmente querem o nosso bem. Porque tem pessoas que aproximam-se de nós, mas apenas por curiosidade. O que aconteceu, fulano? Tô percebendo que você tá triste, que você não tá bem. Aí a gente, né, explode as nossas emoções, conta tudo, e quando a fé a gente fica sabendo que o nosso nome tá na boca de todo mundo. Isso é triste, que a gente tem que tomar cuidado, né? Então a gente não pode contar as nossas vidas ou os acontecimentos da nossa vida para todo mundo. Porque aquela pessoa que vai nos ajudar é aquela pessoa que realmente vai fazer uma diferença na nossa vida, nos ajudando com palavras, com estímulos, com abraço, com uma mensagem, com presença. Então a gente tem que se comunicar. Mas tem muitas pessoas que se comunicar é muito difícil, a pessoa fica travada, a pessoa fica fechada, ela não se expressa. E aí o outro que está do lado, muitas das vezes não tem aquela paciência de esperar. Ah, mas você não fala, ah, mas você não se expõe, não expõe. E às vezes relações vão sendo quebradas, né? Vão sendo destruídas pela falta de paciência de um lado, pela falta de sabedoria do outro, porque não aprendeu a entender a mensagem que o outro está transmitindo, né? O outro está com aquele problema interno, com aquela situação confusa interna, e ele se fecha. Então a gente tem que pedir, né? Nós que também estamos acompanhando as pessoas que sofrem, ou nós que estamos sofrendo, enfim, a gente tem que pedir um direcionamento, né? Qual que é esse direcionamento? Direcionamento da sabedoria. E essa sabedoria quem nos dá? Deus. Então nós precisamos orar mais. Nós precisamos, né, ter um momento íntimo com Deus para a gente poder realmente avaliar tudo que está acontecendo e poder ser útil a nós e ser útil ao outro. Então, se nós estamos sendo o sofrimento de alguém, a tristeza de alguém, a dificuldade de alguém, se a gente está deixando outras pessoas sem dormir, as pessoas preocupadas, as pessoas ansiosas por causa de nós, que venhamos fazer uma diferença na vida dessas pessoas, transformando o nosso interior e principalmente as nossas atitudes, que possamos fazer a diferença. Quem já não ouviu aquela história da sogra com a nora, ou da nora com a sogra? Vou contar ela qualquer dia para vocês. Mas a mudança da nora fez perceber que a sogra era maravilhosa. Mas não foi a sogra só em si que mudou, foi a nora que resolveu ter um novo comportamento para ajudar realmente a sogra. E naquele momento lá, que eu não vou entrar em detalhes, porque um dia eu posso trazer para vocês essa história com mais riqueza de detalhes, naquela transformação, a desconstrução de uma visão antiga, errônea, veio a acontecer e uma amizade veio a florescer juntamente com o sentimento de amor. Então nós precisamos realmente buscar ser um diferencial na nossa vida e na vida das pessoas que estão no nosso caminho. Né? Como a gente não sabe qual vai ser o último momento nosso, mas que a gente possa, nesse momento, mesmo com todas as dificuldades, a gente possa fazer o diferencial. Quem que, se acontecer algum desastre aqui no meio da rua, em qualquer acontecimento, assim, uma explosão, qualquer coisa, você não vai lá na porta, você não vai lá ajudar, você não vai querer fazer o bem? A gente vê tanto isso acontecendo nas questões de desmoronamentos, né? Tantas pessoas que saem do seu sofrimento
e vai lá no dia de chuva, né, naquele perigo, naquele sofrimento enorme, vai lá levar um café, uma palavra, um abraço, vai ajudar a tirar alguém debaixo da terra, vai ajudar com as crianças, vai levar roupa e tanta coisa. Olha para vocês verem. Então, muitas das vezes nós conseguimos sair do nosso sofrimento e ajudar alguém que está precisando mais que nós. Por isso, nós precisamos buscar o diferencial, saindo da nossa zona de conforto, que é o jeito que a gente vive, para a gente colher um resultado melhor lá na frente. Quando a gente percebe, a gente vai ver que a nossa dor, ela foi até mais aliviada pelo contato que tivemos com dores maiores. Então, que a gente possa perceber que todos sofrem, todos nós sofremos, mas cada um sai daquele sofrimento com uma lição, ou com uma vontade, ou por um caminho. Já viu que ele Cortella nos fala? Qual o caminho que você quer seguir? Né? Ele nos fala do filme Alice no País das Maravilhas, do gato, quando ele pergunta para Alice, qual o caminho que você, né? Que aí é que ela precisa de ajuda, e ela diz, não sei, qualquer caminho. Qualquer caminho. Aí ele diz, se você quer ir por qualquer caminho, então qualquer caminho serve. Você não vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, qualquer lugar que você tomar, que você seguir, você vai. Agora, se você souber aonde você quer chegar, o que você quer realizar, como você pode servir de útil e se ajudando e ajudando o outro, aí sim, você pode fazer a diferença. Aí sim, você vai encontrar realmente a resolução daquela situação que está causando muito, seja em você ou seja em outro, tá bom? Que Jesus nos ajude cada dia mais, porque Ele sempre está conosco e nós nunca estamos sozinhos, sempre estamos acompanhados por Ele. E agora eu vou contar uma história para vocês sobre a mensagem de hoje. Vamos lá? Era uma vez um senhor, um agricultor. Ele fazia sempre com muito carinho o trabalho de todos os dias. Ele plantava, ele regava, ele adubava, todos os dias com muita dedicação. Ele era aquele trabalhador que tinha gosto pelo que fazia. Tinha uma família linda, com filhos, morava em seu pequeno sítio e ali todos os dias ele estava trabalhando com a terra para sustentar a sua família. Mas teve momentos que não foram fáceis e um desses momentos ele ficava ali pensando na vida, pensando nas dificuldades que ele estava tendo, nas não vendas das mercadorias, e aquilo foi alimentando dentro dele uma proporção grande. E um belo dia ele estava ali já triste, cansado, desmotivado, e ele percebeu que lá do longe ele via um grande ônibus bonito, e nele um motorista. E aí ele disse, vida boa mesmo é desse motorista. Esse motorista tem a vida boa demais. Ele passa dias dirigindo, sentado ali, levando pessoas para vários lugares, na grande maioria em passeios, se divertindo. Oh, vida boa é desse motorista de ônibus. Aquilo sim é uma vida. E aí, quando a gente vai olhar pela vida do motorista, tá o motorista lá sentado, e o motorista todo uniformizado ali no seu auge, né, da sua profissão, atendendo corretamente todos os clientes. Ele ali, né, cheio de inspirações daquele lugar, de vários lugares que ele fazia o passeio ou as viagens. E aí ele começou a perceber, né, que a vida era muito bela. Mas ele também em alguns momentos começou a pensar diferente, começou a se sentir diferente emocionalmente,
começou a ver que a vida não era lá assim. Quando ele olhou para fora do vidro e viu um motorista de um carro particular, na realidade um grande empresário. E aí ele viu aquele empresário naquele carro do ano, passando ali numa das suas viagens, e ele ficou namorando aquele carro lindo, aquele carro cheio de velocidade, de equipamentos de última geração, né, com aquela cor perfeita, com aquele modelo do ano, enfim. E ele falou: vida boa é desse empresário. Oh, vida boa, né? Viaja a hora que quer, é dono do próprio negócio, não tem que ficar aguentando encheção de saco de cliente. Toda hora um cliente vem aqui, tá ruim, tem que parar, não tá bom, tem que ir devagar. E se acontecer um acidente, então aí que enrolo mesmo, que eu perco meu serviço. Fica as costas doendo aqui de tanto dirigir, é dia, é noite. Nossa, minha vida, se comparada desse empresário aí, é horrível. E aí a gente vai para a vida do empresário. O empresário passeando no seu carro, na realidade estava ali num passeio a negócio. E ele ali, passando à frente do ônibus, ele pensou: nossa, que cansaço que eu tô. Nossa, minhas costas doendo, estou muito cansado. Meu Deus, como eu tô trabalhando. E o pior de tudo é que eu não tenho reconhecimento. Não tenho reconhecimento da minha família, eu não tenho reconhecimento dos meus clientes. A minha empresa tem que ficar sempre acudindo uma coisa aqui, outra ali. Ah, não. Como é difícil, viu? E nesse momento, eis que ele olha na janela e vê um piloto de avião voando alto ali perto das nuvens. E ele falou: oh, vida boa é daquele sujeito ali, viu? Daquele piloto de avião. Anda lá tranquilo pelos ares, acima às vezes até dos pássaros. Tranquilo, sem o estresse do trânsito, sem falação, sem corre-corre, sem agenda cheia, sem preocupar com o dinheiro. Nossa, se eu tivesse uma vida tranquila dessa. Estou aqui correndo para minha empresa, para uma reunião que vai durar horas e horas e eu já tenho a agenda lotada até o final da semana. Ai, aquela vida daquele piloto que é boa. E aí a gente vai para a vida do piloto. Quando a gente chega na vida do piloto, o piloto tá lá estressado, cansado, chateado. Como ele estava grilado, estava com a agenda também cheia de coisa para fazer. Tinha transportado uns produtos e os produtos tinham um cheiro forte no seu avião. E ele estava doido para encerrar a viagem, mas quando ele voltasse já tinha uma agenda marcada para pegar outras pessoas para levar do outro lado. E ainda correndo perigo de vida, porque dependia de mecânico, dependia de outras pessoas para olhar, e esses mecânicos desatentos, poderia acontecer acidente com ele no ar a qualquer momento. E ele cansado, não via gente, só via aí as nuvens, só via, né, o ar aí, o céu, sentindo só a brisa, e estava cansado disso. Muitas vezes o estômago até ficava embrulhado, e ele estava cansado dessa rotina de ficar voando, recebendo pouco. E aí, ele, mais adiante, ele olhou para baixo e viu um agricultor plantando a sua hortinha, cuidando da sua chácara, e disse: vida boa é daquele agricultor que possui a sua chácara, a sua fazendinha, o seu espaço, e pode plantar a hora que quer, pode acordar a hora que quer, pode vender do jeito que quiser, pois ele é o dono, ele direciona tudo, não depende de ninguém, tá ali em contato com a terra, não tá voando alto como eu, correndo perigo. Aquilo sim que é vida boa, aquilo sim que é viver em paz, no meio dos animais, no meio da natureza, com tempo e perto da família. Oh, vida boa é desse agricultor. E aí
eu trago para você e para mim, para todos nós, a reflexão. Todos sofrem, todos passam por momentos difíceis, todos estão na luta e muitas das vezes todos estão reclamando da sua vida. Que possamos aprender a vencer os obstáculos de cada dia, valorizando a nossa vida, buscando Deus, tendo fé e mudando as nossas atitudes. Que Deus nos abençoe.